A maioria dos artistas, tipo, renomados, assim, muito poderosos, eles são borderline. Por quê? O borderline, o vazio enquanto o psicopata quer status, poder e diversão, o borderline quer alguém como estrela guia, quer alguém para ele ser alguém. O borderline tem um vazio tão grande, ele tem uma autoestima tão ruim, ele se acha tão menos, que ele precisa do outro numa relação afetiva para existir. Então, o border é aquele, quando começa a se relacionar, ele começa a viver a vida do outro. Então, se ele namora, por exemplo, um pastor, vai virar crente. Se namora um surfista, vai começar a pegar onda. Se namora um cara que salta de parapente, vai começar a saltar de parapente. Nossa, eu tenho várias amigas que elas são a personalidade do namorado. Isso. Então, isso é borderline? Grande chance. Você tá sempre vivendo pro outro. Por isso que são pessoas ciumentérrimas. É aquelas pessoas que mandam mensagem, não me respondeu. Já deve estar com outra pessoa, já deve estar não sei o que, tá trepando no trabalho. Calma, eu tenho isso. Ai. Mas eu tenho isso, tipo, se a pessoa não me respondeu, eu já entro numa noia, tipo, porque essa pessoa ou apagou a mensagem, que agora tem que apagar a mensagem. Mas não tem nada a ver, né? E como diagnosticar? O border, você tem que fazer o histórico total de vida. Por exemplo, a infância do border é fofa. É fofa. São aquelas crianças que dançam, que não sei o que, são fofinhas. Na adolescência também são fofinhas, são as queridinhas, assim, do vovô, da vovó. Ah, nunca fui. Aí o que acontece? Na primeira paixão, desanda. Nossa, desestrutura, que você fala assim, tô acreditando que essa pessoa. Eu já sei que eu não tenho borderline. Eu também não tenho, não. Acho que é ansiedade o teu. É. Ei, tá cansada de ir no nutricionista e não conseguir emagrecer? E se eu te falar que é possível emagrecer sem deixar de comer o que gosta e perder de 5 a 10 quilos nas próximas semanas? Com o programa Receitas para Secar, isso é possível. Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. Doutora, e o que é o borderline? O borderline é uma personalidade oposto do psicopata. Sim, eu entendi isso. Mas como... identificar? Porque assim, eu vi uma pesquisa que... A maioria dos artistas, tipo, renomados, assim, muito poderosos, eles são borderline. Por quê? O borderline, o vazio enquanto o psicopata quer status, poder e diversão, o borderline quer alguém como estrela guia. Quer alguém para ele ser alguém. O borderline tem um vazio tão grande, ele tem uma autoestima tão ruim, ele se acha tão menos, que ele precisa do outro numa relação afetiva para existir. Então, o border é aquele, quando começa a se relacionar, ele começa a viver a vida do outro. Então, se ele namora, por exemplo, um pastor, vai virar crente. Se namora um surfista, vai começar a pegar onda. Se namora um cara que salta de parapente, vai começar a saltar de parapente. Nossa, eu tenho várias amigas que elas são a personalidade do namorado. Isso. Então, isso é borderline? Grande chance. Tem que ver como é que foi sempre. Porque o border, por exemplo, as crianças border são maravilhosas na infância. São artistas, elas cantam, são encantadoras. Quando chega na adolescência, tem a primeira paixão, começa a desandar tudo. Porque elas começam a viver em função daquela pessoa. E elas acreditam em... aquela música do Cazuza, nosso amor a gente inventa. O border inventa o amor e ele passa a viver. Aquilo passa a ser o sol que ilumina aquela pessoa. O que acontece? Ela vai fazer tudo para não ser rejeitada, porque na cabeça do border, se ela perder aquela pessoa, ela deixa de existir. Por isso que eu detesto essas fantasias. Fantasia não, essas coisas que a gente tem na sociedade. Achei a minha metade da laranja. Pelo amor de Deus, gente. Ninguém é metade de laranja, nem de banana, de nada. E nem tampa de panela. Nem tampa de panela, nem chinelo torto e pé não sei o quê. Isso é uma grande bobagem. Aquilo que eu falei, né? A gente é único. O Criador do universo nos fez inteiros. Você vai dividir sua inteireza com outra pessoa? Ok. Não quero. Maravilha. Eu não quero dividir, não. Tá bom, mas você precisa ser metade do outro? Eu não sou metade de laranja nenhuma, nem de mamão, nem de melão. De nada. Ô, doutora, mas por que, nesse caso específico, artistas, tipo, atores Por quê? muito... Vamos lá. Em não sendo ninguém, né, ele se sente um oco, ele se sente um vazio. Isso você está falando de um ator? Estou falando do borderline. Em Tá. não sendo ninguém, quando o border pega um papel para fazer um personagem, ele pode ser aquele personagem inteiramente. Ele não representa, ele incorpora, ele é aquela pessoa. Porque ele é uma folha em branco.
Entendi. Entendeu? Por isso que os grandes atores e atrizes que têm a personalidade borderline, eles, quando ganham um Oscar, você tem a sensação que é uma incorporação. O que foi aquilo? E a pessoa depois leva um tempão para sair do personagem, né? Nossa, faz muito sentido. Porque um borderline, ele pega um papel e vivencia aquele papel. Ele é aquela pessoa, ele é o personagem. Ele nem representa, ele incorpora. É uma coisa impressionante. Gente, que babado. Você entendeu? Em não sendo ninguém, eu posso ser qualquer pessoa. Sim, e fazer esse papel com Caraca, excelência. entendi. E Com você... excelência. Doutora. Tanto que o ator border, ele depois leva um tempão para se desfazer do personagem. Doutora, que choque. Então, os que ganham o Mas Oscar, é lindo, a gente né? tem que ficar meio atenta. Olha, quando, tipo assim, sabe aqueles que fazem, tipo assim, sei lá, aquele cara que fez o Elvis. Eu fui ver o filme do Elvis, gente, aquilo ali, ele botou, né? Se ele ainda tiver com personagem com trejeitos e não sei o que depois de um tempo, a gente tem que pensar. E eu acho lindo, porque assim, ao invés de botar... Olha como a arte cura, né? Ao invés daquela pessoa se fazer dependente de um outro, ele vira um personagem. Se você pensar, é lindo. Olha como a arte cura. Em geral, você vê o seguinte, as pessoas que se dedicam demais a um papel, elas não conseguem nem pensar em relacionamento enquanto estão naquele papel. Então, meio que ela usa pra amplificar, tipo... Para preencher o seu vazio. Sem ser usando outra pessoa pra preencher. Só que a maioria que eu conheço que é assim, são tristes. Não, são tristes porque é um oco, né? E ela precisa de uma pessoa pra preencher essa lacuna. Ou então ela vai ter que descobrir, o grande desafio do border, tratamento do border, primeiro, é descobrir que ela é inteira. Ela ou ele, tanto faz. Tá? Ela é inteira, a pessoa é inteira, nós somos inteiros. Então a gente não precisa de ninguém, a gente precisa, assim, a nossa inteireza vai ser mais interessante em companhia de uma outra pessoa inteira. E ponto. Que babado. Ô, doutora... Tanto que quando eu começo a tratar border, eu proíbo de ter relacionamento durante 2 anos. Quando eu falo isso... Caraca. Eles olham para mim e falam, você está de sacanagem. Eu falei, não, se não quiser, não trato. De boa. Mas você vai continuar sofrendo. Isso vai virar uma rotina. Não, mas eu não posso prometer. Não tem problema. Mas eu não vou ficar vendo você sofrer. Porque eu me apego, então, por favor. Nossa. Os primeiros 6 meses me xingam. E é muito... Olha, eu conheci um cara assim. Eu falei, furada. Você já está dependente, não sabe nem... O cara não pode ser isso tudo. Numa única ficada da boate, Não é possível. o cara é maravilhoso. Eu falei, não, mas eu já pesquisei na rede social. Me conta outra piada. Caramba, e eu conheço várias pessoas que elas começam a namorar e elas viram a personalidade do namorado. Não, e ai de você que fale do namorado. bofe, mas né? eu falo. Não, sim, mas o que acontece? Ai, você é maldosa. Ai, tá com inveja. Então tá. Mas o tempo é soberano, né, meu amor? Doutora, que baba. E... O tempo revela tudo. Aí depois amo. a pessoa vem e faz assim, por que você não me falou? Falei. Falei. Eu agora vou registrar em cartório. Vou fazer. E quando eu falei, você falou que eu era invejosa? Pois lide com o tempo. Registro em cartório. É isso. Escreve a mão e registra em cartório e dá a cópia. Dá a copa pra pessoa ainda. Ô, doutora, e aquela pessoa que, assim, ó, ela nunca conseguiu ficar sozinha? Por exemplo, terminou um relacionamento, já emenda com o outro, que já emenda com o outro, que já emenda chance com o de outro. ser border, porque pensa bem, grande chance. Porque olha só, se eu tenho um vazio, eu não posso entrar em contato com o meu vazio. E é muito interessante porque tem gente que tem a personalidade borderline, ela atrai, não é porque ela está afim de ficar com o outro, é para fazer uma reserva de mercado. Porque se o outro for embora, ela tem que ter uma reserva. Aí vai complicando a vida. Entendeu o que eu estou falando? Nossa. Porque assim, você pode conhecer alguém e eventualmente trair, pode acontecer. Mas você não fica, eu não fico pensando, tipo assim, gente, eu acho que eu vou trair agora, pegar esse aqui, porque esse aqui pode sumir. Gente, é uma agonia você ficar... É porque você vive, tipo, na sobreatenção, achando que tá sempre... Mas você vive sempre sem ser você. Você está sempre vivendo pro outro. Por isso que são pessoas ciumentérrimas. Nossa. É aquelas pessoas que mandam mensagem, não me respondeu. Já deve estar com outra pessoa, já deve estar não sei o que, está trepando no trabalho. Calma, eu tenho isso. Ai. Mas eu tenho isso, tipo, se a pessoa não me respondeu, eu já entro numa noia, tipo, porque essa pessoa ou apagou a mensagem, que agora tem que apagar a mensagem. Mas não tem nada a ver, né? E como diagnosticar? O border, você tem que fazer o histórico total de vida. Por exemplo, a infância do border é fofa.
É fofa. São aquelas crianças que dançam, que não sei o quê, são fofinhas. Na adolescência também são fofinhas, são as queridinhas, assim, do vovô, da vovó. Ah, nunca fui. Aí o que acontece? Na primeira paixão, Desanda. nossa, desestrutura que você fala assim, Ah, tô tem acreditando que essa pessoa. Eu já sei que eu não tenho borderline. Eu também não tenho, não. Acho que é ansiedade o teu. É. E, doutora, o que aconteceu comigo? Eu acho que deve acontecer com metade da população. Na minha primeira paixão, em vez de eu desandar, eu criei um muro. Então, assim, ó, muito bloqueio Platônico? emocional. Não, bloqueio emocional, amor. Ah. Comecei a investir em mim, entrei na academia, tudo. Aí, o que aconteceu? Não tenho vontade de me relacionar com a pessoa porque eu criei padrões altíssimos. E isso acaba me atrapalhando. Porque assim, eu quero me Entendi. relacionar. Só que assim, eu não quero a metade da laranja. Eu quero uma laranja inteira pra gente juntar e fazer um suco bem gostoso. Não é border. Nem ferrando. E tipo, meio que eu sinto que eu criei um bloqueio emocional porque é muito triste. Assim, às vezes eu quero me relacionar e eu tenho a dificuldade de mergulhar na piscina, sabe? Eu entendi. Você tem 1000 pés atrás. E é muito ruim, doutora. Porque de vez em quando eu penso em me jogar, assim. Aham. Ela é bem "Ai, fechada pro vou relacionamento." viver a vida. E aí eu falo assim, nossa, mas se eu me jogar de cabeça, pode ser que essa piscina seja rasa. Será que eu boto a mãozinha ali pra sentir mais ou menos quantos pés Mas ela vai assim, ter? você teve alguma experiência traumática em relação a isso? Porque isso é coisa de quem se blindou. Eu me prendei Do muito. tipo assim, sabe Scarlett O'Hara, do Vento Levou? Uhum. Que acaba, ela fala, nunca mais passarei fome na vida. Sim. Você é tipo, nunca mais você Vou é me permitir babaca sofrer. de novo, sabe? Eu Porque gostei de isso um cara é na adolescência. mecanismo. Ó, Um cara na adolescência, e ele, tipo assim, foi muito escroto. Aí eu falei, jamais eu vou permitir isso acontecer Entendi. de novo. Entendi. E aí, ao invés de eu entrar pro fundo do poço, eu não falei, caralho, eu vou cuidar de mim e vou ficar e virar uma grande gostosa. Uhum. Mara. E aí, agora eu queria recuperar um pouco desse lado humano, de tipo, caramba, eu preciso me entendi. relacionar, quero sentir. mas tem uma coisa interessante que você, tipo assim, você observa muitas pessoas. Muito. E isso é ruim. Em alguns aspectos, porque. É ruim, mas ao mesmo tempo é bom. Porque que acontece? Vou te falar. Porque O lado- você pode até idealizar, fantasiar, mas na hora que você põe a Vero ali, você fala, não, isso aí eu já vi isso, já vi aquilo. Sabe por quê? Porque assim, ó, não adianta a pessoa falar as coisas mais lindas, ela precisa agir o que ela tá falando. É óbvio. E eu sou esse tipo de pessoa. Se eu tô te observando ali, eu vejo que você tá falando. Mas que você age totalmente diferente. Você tá de oposto aí. Mas isso é bom. Porque assim, eu vou te dar uma dica, pega um homem tímido. Um fóbico social. Você sabia que é meu tipo favorito? Por quê? O que é o fóbico social? O fóbico social é o tímido excessivo. É a timidez excessiva. Aquele que você olha e fica vermelhinho. Por que o tímido excessivo? O que acontece? Ele não tem a menor coragem de chegar a você. Tá? E quando você chega a ele, ele fica encantado. Do tipo assim, como? Como assim? Como é que me viu? Como é que me aceita? E o tímido tem uma coisa. Entre quatro paredes, ele é maravilhoso. Gosto. Porque ele se esforça para recompensar você que foi lá atrás dele. E, em geral, o tímido tende a ser fiel. Porque ele fala assim, ninguém mais vai me amar, ninguém vai mais ter essa coragem. Então, e as pessoas acham, sabe aqueles caras que chegam, o rei da noite? Esse vai para a cama com você, é capaz de mijar a cama. De tanto que ele bebe, de tanto que ele fica assim. E vai dizer para todo mundo que te comeu e não comeu. Mijou tua cama, tá? Não fez nada. Broxou, ou então nem estava tão bêbado que não foi. Não foi. Agora, o tímido não. Quer mostrar serviço. O tímido, publicamente, ele não consegue. Mas na hora que é você e ele... Então a dica é, gente, fiquem tímidos. Eu fiquei com vontade também. Então assim, ó, gente, se vocês me verem agora frequentando bibliotecas, lugares assim, onde as pessoas são mais introspectivas, estão ali no mundo do livro, mais nerd, lan houses, saiba que eu estou a casa. Eles estão dentro de casa, porque eles não conseguem nem sair. Sério que chega a ser esse nível? Mas ao mesmo tempo... Como vai conhecer, se dedica. Minha filha, uma hora tem que sair. Né? Peraí, doutora, vou começar a bater na porta do povo. Vem cá. Você quando olha um cara, e o cara fica todo vermelho. Você ama? Eu amo. Claro. Porque eu amo, porque você fala assim, então, peraí, já entrei na mente dele. Aí ficou vermelhinho. Adoro vermelho, tons cerejinha. Tá vendo? Doutora, mas é uma boa. E eu sempre falo que eu sempre gosto de cara low profile. E quando você sai e segura a mão, tá gelada, tá em sudorese, aí
Pode levar pra casa. Ai, perdi um que tinha sudorese. Que é isso? Não, peraí, você pegou um cara que tinha sudorese? Sudorese é suor na mão, né? Ai, que susto. Não, suor geral, mas quando é na mão, Sim, tímido... que as axilas ficam molhadas. Oh, Ai, eu deixei passar. Ai, que ódio. tivesse falado comigo, eu te falava, pega. Ai, doutora. Eu estranhava Depois, o se suor. ficar muito ruim, a gente bota botox nos axilas. Óbvio, depois eu ia pedir pra Ou a botox. gente mandaria andar com absorvente embaixo do subaco. Rafael. Uai, gente! Mas eu lembro que a pessoa ficava muito transpirando aqui e a mão suava muito. Eu tô tentando lembrar quem. Ah, tá. E... E ele chegou tímido, assim. Peraí. Mas ele chegou tímido, depois ele foi se mostrando. Depende. Ele ficou mais abertinho. Se for você e ele entre quatro paredes, tá certo. Fica bem abertinho mesmo. Foi. Ah, claro. Eu tô falando que tímido é maravilhoso entre quatro paredes. Isso tá me confundindo as histórias. Entendi. Agora- É que teve um momento que eu, com meus amigos assim, que ele deu uma abertura que eu fiz, ei, cadê a timidez? Aí- Depende, né? Tem gente que consegue atuar uma timidez? Difícil, porque a timidez excessiva, ela dá sinais, né? Que é isso de ficar vermelhinho, a mão Fica transpirar. vermelho, a pessoa fica sudorese intensa, fica um pouco... O coração dispara. São aquelas pessoas que não fazem uma palestra. Se for fazer uma palestra, a pessoa quase desmaia lá em cima. E tem uma diferença entre uma pessoa tímida e introspectiva? Tem. Por exemplo, a introspectiva, ela gosta de ser assim, por exemplo. Ela gosta de ficar sozinha, ela gosta. Não sente falta nenhuma. O tímido, ele gosta de se relacionar. Ele tem essa dificuldade, mas ele gosta de estar com as pessoas. Tanto que o tímido, se for 1 a 1, ele numa boa. O negócio dele é quando tem um grupo muito grande, até ele se acostumar. Aham. Depois que ele se acostuma, ele vai soltando. Chegou gente nova, ele já recua. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!